Alhamdulillah Rabbil Alamin, assalatu wassalamu ala man ata li hidayat nas. Todos os louvores pertencem a Allah subhanahu wa ta'ala, que a paz e bênção estejam derramados sobre o seu querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sobre seus familiares e todos os seguidores, aqueles que seguiram ele com perfeição até o último dia. Estimados irmãos, estimadas irmãs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Como a gente sabe, estamos no mês de Ramadã, o mês em que Allah subhanahu wa ta'ala revelou o Sagrado Alcorão, como Allah subhanahu wa ta'ala diz ainda no próprio Sagrado Alcorão, que Shahr Ramadã alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas, que o mês de Ramadã é o mês em que Allah subhanahu wa ta'ala revelou o Alcorão é esse que é guia para a humanidade. E meus caros irmãos, como a gente já sabe, o mês de Ramadã é o mês em que os crentes fazem todo o esforço de modo a eles atingirem toda a idade que Allah subhanahu wa ta'ala nos prometeu. E falando sobre o mês de Ramadã, Allah subhanahu wa ta'ala embelezou também o nosso jejum com uma das ações que são ações facultativas, e essa ação é o Salat al-Tarawih, ou então a oração da noite que é feito depois de Isha. Sayyidina Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, ele diz que ouviu o mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala dizendo: Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sayyidina Abu Hurairah diz que o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse que aquela pessoa que estiver de pé na noite, durante a noite, isso no dia de Ramadã, na noite de Ramadã, com fé e esperança, todos os seus pecados serão perdoados. E este hadith é exatamente uma referência sobre o Salat al-Tarawih. Meus caros irmãos, hoje em dia, a gente, sem conhecimento, desdenhamos esta prática, o Salat al-Tarawih, alegando que, afinal de contas, isso não é obrigatório. E a gente não sabe quais são as dádivas que nós estamos a perder. Tudo que Allah subhanahu wa ta'ala preparou no mês de Ramadã é somente para o nosso benefício. Qualquer ação boa que é feita no mês de Ramadã, Allah subhanahu wa ta'ala multiplica a sua recompensa. Como eu dizia, Allah subhanahu wa ta'ala derrama sua misericórdia de uma maneira ampla durante este mês em relação aos outros meses do ano. E o Salat al-Tarawih é uma das ações que Allah subhanahu wa ta'ala instituiu e dando instrução ao seu querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando ele diz: Man qama Ramadã imanan wa ihtisaban. Aquela pessoa que se levantar na noite de Ramadã, levantar-se não só ficar levantado, mas sim fazendo o Salat al-Tarawih, imanan wa ihtisaban, não fazendo para agradar as pessoas, mas sim fazer por causa da fé, wa ihtisaban, e ter esperança que quem irá recompensar é somente Allah subhanahu wa ta'ala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, os seus pecados anteriores serão perdoados. E meus caros irmãos, também falando dos benefícios, os Sahaba radiyallahu ta'ala anhum ajma'in perguntaram ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que é o mensageiro de Allah, quais são as dádivas, quais são as recompensas da gente efetuar o Salat al-Tarawih. O Nabi sallallahu alaihi wasallam enumerou aqui várias recompensas, e não irei em detalhe porque as dádivas são muitas. Desde o primeiro dia de Tarawih até o último dia, cada dia tem uma recompensa específica. E o Nabi sallallahu alaihi wasallam começou dizendo que aquela pessoa que ficar de pé na primeira noite de Ramadã, yakhruju al-mu'minu min dhanbihi fi awwal laylatin ka yawmin waladatuhu ummuhu, que aquela pessoa que ficar de pé na primeira noite de Ramadã com o objetivo de efetuar o Salat al-Tarawih, os seus pecados serão perdoados, ou então Allah subhanahu wa ta'ala irá remover todos os seus pecados e ele irá ficar inocente, como da mesma maneira que um recém-nascido, ou então como naquele dia que a sua mãe deu a luz a ele. Vejamos, meus caros irmãos, nós fazemos tantos esforços dia e noite, mas não conseguimos apagar todos os nossos pecados, mas sim através de uma pequena ação, só ficar de pé na noite de Ramadã, na primeira noite de Ramadã, com o objetivo de fazer o Salat al-Tarawih, Allah subhanahu wa ta'ala irá remover todos os nossos pecados. Em seguida, o Nabi sallallahu alaihi wasallam diz que também aquela pessoa que ficar de pé na noite de Ramadã, Allah subhanahu wa ta'ala não só irá perdoar os seus pecados, também irá perdoar os pecados dos seus pais, desde o momento que eles sejam muçulmanos. Meus caros irmãos, os nossos pais, quantos pecados eles cometem? Quantos erros eles cometem? Mas, em certas vezes, eles não conseguem pedir istighfar a Allah subhanahu wa ta'ala.
Mas se o seu filho estar na mesquita com o objetivo de fazer a Salat Tarawih somente para agradar a Allah subhanahu wa ta'ala irá perdoar a ele seus pecados. E outra dádiva, o nosso Nabi sallallahu alaihi wasallam diz: no dia de Qiyamah, esta pessoa que fazer Salat Tarawih irá aparecer perante Allah subhanahu wa ta'ala com uma cara tão brilhante como se fosse a lua. Meus caros irmãos, a gente sabe quais serão as preocupações que iremos ter no dia de Qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala lança um panorama no Sagrado Alcorão sobre as condições ou então a situação do dia de Qiyamah, que as pessoas estarão todas elas preocupadas. Mas aqui Allah subhanahu wa ta'ala diz: aquela pessoa que fazer o Salat Tarawih, Allah subhanahu wa ta'ala vai tirar ele da sua sepultura e vai ao encontro de Allah subhanahu wa ta'ala com uma cara a brilhar. E isso, uma cara a brilhar, não só um brilho indiferente, não só um brilho insignificante, mas se sua cara fica a brilhar perante Allah subhanahu wa ta'ala, isto é mais uma prova que essa pessoa será o candidato do Jannah. Essa é uma das dádivas de efetuar o Salat Tarawih. E Nabi sallallahu alaihi wasallam ainda diz: aquela pessoa que fazer o Salat Tarawih, Allah subhanahu wa ta'ala irá construir para ele um palácio no Jannah. E meus caros irmãos, a gente sabe que não é fácil praticar o Salat Tarawih desde o primeiro dia até o último dia, mas sim isso requer um esforço enorme. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê a força de nós praticarmos o Salat Tarawih desde a primeira noite até a última noite. Wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin.